É assim que eles usam hoje o mundo corporativo em escala global. A fraude e a corrupção é uma ferramenta. Isso tanto faz ser da China, dos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, na Austrália, no Canadá. O mundo corporativo hoje produz ultra ricos e bilionários a partir dessas ferramentas da fraude e corrupção, roubando você, contribuinte. Você, contribuinte, nós, contribuinte. E produzindo pobreza em escala global. Você fala aí, calma aí, Poeira. Você fala aí sobre a questão esquerda ou direita, mas você esqueceu do Centrão, que é uma cambada de oportunista, que é esse Centrão. Verdade, Rui. Doutor, permita só uma colocação, que isso é muito importante, nós vamos pautar, né? O link vai mais longe hoje, mas eu quero dar aqui o nosso bom dia, em nome de todo o ICOR, né? O Derlan também, um cara que é muito conhecedor, a nossa grande mulher de ferro é a Lenira, né? Eu quero que já trazer o bom dia, Derlan, seja bem-vindo. Obrigado, Poeira. Obrigado, meu amigo. Obrigado aos amigos também. Naldo, satisfação de ouvi-lo novamente, meu querido. Como é que você está? Também aos demais. Vejo que este encontro aqui de pessoas que entendam aqui, principalmente o Naldo, que é um contabilista, que sabe muito bem como é que operam. Eu tenho uma visão bem aprofundada do assunto, que eu sou um administrador de empresa com formação com pós-economia, então sei muito bem quando o Naldo fala. E lembro quando ele teve a preocupação de apresentar os rombos das contas públicas de Maranguape, mas temos um problema realmente muito grande, e eu sempre falo que a alienação do povo, ela está em uma escala que praticamente está inalcançável da gente reverter a situação, porque o Naldo tem uma preocupação pertinente das contas públicas dos municípios, e eu, como um bom economista, falo que as pessoas enxergam muito mais a máquina federal, esquecendo que muitas vezes a máquina municipal também faz parte desse mecanismo. É o mal, né? Também exato, e sempre reforço que todo deputado ou senador corrupto, problemático, improdutível, ele já foi um vereador e um prefeito de uma cidade. Ele não chegou lá caindo de paraquedas, não. Ele foi eleito pelos mesmos povos que eu elegi quando estava em cargos menores nos municípios. E aí, o que temos realmente de fato? Eu peguei aqui já o nosso amigo falando sobre a questão dessa ditadura do capital financeiro, e recordo muito bem as palavras do Dr. Ernesto Carneiro, falava isso na década de 90, do risco, quando o Brasil ainda estava tentando abrir para mercados, e mercado a gente sabe muito bem que são agentes estrangeiros. O povo brasileiro não é um povo que disponha de recursos para estar empreendendo em bolsa ou investindo. Na verdade, nós temos multinacionais que estão aqui se aproveitando muito do povo brasileiro, ou seja, através de juros, através de especulação. Ontem mesmo eu estava até falando nos grupos, e eu desconfio muito da capacidade técnica do Campos Neto, e as pessoas realmente, eu sei que o governo federal tem os seus erros, mas nós temos aqui um Banco Central Autônomo, na qual ele não ouve acadêmicos de economia, e sim o mercado, e o mercado é agente especulativo, é capital estrangeiro. Então, muitos que responsabilizaram o governo, e claro, tem a sua parte, mas o povo esqueceu de cobrar o presidente do Banco Central. Quando foi ontem, o próprio Campos Neto, para mim, para quem não é da economia, pode ser que ele estava falando algo técnico, mas como eu sou da área, ele fez uma confissão da sua incapacidade em não ter analisado as variáveis dos indicadores. Se eu tinha no final do ano uma demanda procura por dólares, por causa que essas empresas multinacionais, ao ter os seus lucros, remetem esses dólares para suas matrizes, seus países de origens, e ainda o pagamento de dividendo de pessoas que estão a ter ações dessas empresas, automaticamente o mercado que não dispõe de tantos dólares ia sentir falta. O presidente do Banco Central, com certeza, com essas variáveis de forma antecipada, tendo em mãos, era para ter se antecipado este movimento, não antecipou. Então nós tivemos aqui a disparada do dólar, claro que por trás teve uma ação de ataque especulativo, e o Galípolo, com a sua sapiência e um homem muito equilibrado, tirou, dizendo que não era ataque, ele mesmo sabendo que era ataque, porque ele não quis colocar gasolina em cima do fogo, tinha que acalmar os mercados. Porque este dólar alto, ele prejudica o impacto para todos, desde a máquina pública, que vai pagar um exorbitante valor em juros, e as pessoas mais humildes que, querendo ou não, tudo que está atrelado aos alimentos, a remédios, importações de maquinário, está nessa variável.
que é o dólar, que há muito tempo países tentam se livrar disso, porque aqui todo mundo, eu acredito que deve saber por que o dólar se tornou esta moeda global. Não foi por uma opção, mas por uma questão forçada, aonde as cadeias produtivas da Europa estavam destruídas, os Estados Unidos, com um poder capital, o país estruturado, emprestou dinheiro, vendeu maquinário exigindo que comprasse o dólar. E com isso fez com que essa moeda automaticamente, que antes da Segunda Guerra Mundial havia outras moedas, e a gente chegou até a comercializar com a moeda alemã, porque o Brasil tinha acordos com o alemão, né, com a Alemanha na época do... Então, depois da Segunda Guerra Mundial... Permite, não cortando seu raciocínio, permite só uma colocação, como você disse que o dólar realmente é uma moeda forte, né? Mas mais forte ainda é a nossa moeda, como o doutor Naldo diz, não o real, mas o ouro, o nosso metal. Exato. Né? É isso a gente tem que acordar o nosso povo. Pronto, olha. Quando o pessoal falar, eu tenho uma visão que eu sempre falo para as pessoas, tome cuidado com o dólar, porque Nixon já derreteu essa moeda na década de 70. O dólar, naquela época, antes do Nixon falar aquela besteira, $1 valia uma barra de ouro. Hoje, assim, a gente sabe que o dólar ainda é uma moeda forte, mas ela é forte não por ser a moeda, que moeda é volátil, a moeda é um papel. Mais forte é o Tesouro Direto, porque é do país que emite a moeda. Só que o dólar se torna esta moeda como parâmetro por causa da quantidade de ouro que os Estados Unidos têm acumulado, e as pessoas não sabem. Em maioria então, é nosso, né? Exato. Nosso ouro que levaram. Você fala, quer se proteger, compre ouro. Os Estados Unidos estão comprando ouro, a Rússia comprando ouro, a China comprando ouro, encontrou. Porque vai chegar um momento, meus queridos, isso talvez lá para 2030, quando as economias colapsar, que chegar a dívida global de 100 trilhões, essas moedas irão se derreter. Sim. Então, se você tiver só o Suderlan, eu queria só complementar, porque tem um detalhe importante. Olha, gente, a pauta que o Suderlan, como economista, como bacharel em administração, como administrador, está trazendo, gente, é de grande importância para esse momento. Agora tem um detalhe. Vejam bem, aconteceu um pacto, só para poder complementar o que o Suderlan falou, aconteceu um pacto chamado Pacto Bretton Woods. Esse pacto determinou que todas as moedas fiduciárias, que é apenas um papel sem nenhum valor, fosse lastreado pelo ouro. Você só podia, sua economia, você só podia comprar mais do que você arrecadasse, mas você estaria preso a ter que ter como reserva de equilíbrio o ouro. É o que os Estados Unidos fez quando a Alemanha e o Japão começou a despontar como a maior economia global. Aí depois você vai lembrar e pesquisar, Suderlan, para você poder complementar a sua fala. Estados Unidos chegou, quebrou o acordo de Bretton Woods, impôs que agora não tinha mais que ter o lastreamento pelo metal precioso ouro, que tem valor intrínseco em si, e sim o dólar como moeda de reserva monetária em escala global. Ele impôs de goela abaixo. E tudo isso aconteceu por quê? Porque os Estados Unidos também tinham quebrado na guerra do Vietnã. Ele tinha quebrado, ele tinha gasto mais do que o que ele tinha arrecadado. E aí os países começaram a desconfiar dos Estados Unidos. A França foi lá e disse, me dá minha reserva de ouro para cá. Foi o primeiro país a tirar sua reserva de ouro dos Estados Unidos, que hoje o maior lastro de ouro em reserva é na Alemanha. Então o que acontece nesse cenário do sistema monetário? É um sistema monetário que tem a contabilidade no link do sistema bancário, produzindo bolhas impagáveis para poder ser escalado o juro. Porque nós temos hoje um capitalismo rentista que está lucrando sem produzir um cibalena, um bombom. Quebrou o capitalismo produtivo, que gerava emprego, renda, tinha que botar a sua empresa, etc. Quebrou o capitalismo liberal, que era os mercados livres. Hoje são grandes oligopólios que comandam tudo. E nós agora no Brasil temos os efeitos, como está no mundo todo, escala global. Então seria esse o complemento para a fala do cidadão Suderlan, grande Suderlan. Perfeitamente, meu amigo, é desse jeito. E até porque os Estados Unidos não é de agora que o mundo desconfia da sua capacidade do pagamento da dívida interna. E o Trump e a Kamala Harris, a diferença entre os dois era só no valor, porque ela ia gastar 7 trilhões da máquina pública para poder expandir mercado e o Trump 9.
O que eles querem fazer, principalmente quando o discurso do Trump fala diretamente em quebrar mercados? Sabemos muito bem que os Estados Unidos não têm o mercado global como antes. Os blocos estão se fechando, há um protecionismo muito grande, o maior mercado de compra e venda é a China. Então, aquela ação tempestuosa do Trump, querer confrontar o mercado chinês, ele vai causar impacto para o mundo. É por isso que em 2025 todos os analistas estão preocupados, porque esta variável chamada Trump, ninguém sabe como é que ele vai agir. Antes mesmo de ser empossado como presidente, ele já falou, né, teve frases muito ameaçadoras e perigosas para a própria economia global. Uma delas foi a taxação do maior bloco econômico, que tem 70% do mercado, que é os BRICS. Ainda está a desenvolver. Esta moeda não existe ainda, não tinha motivo algum do Trump ameaçar, porque há um conflito de fronteiras entre a Índia e a China, e a Índia não adotou essa ideia de uma única moeda para o bloco. E aí você viu que a Europa, que começando pela própria França, quando ela retirar o ouro nos Estados Unidos, começou a ver os Estados Unidos não como um aliado, porque na verdade os Estados Unidos era aliado da Inglaterra e vendeu a ideia de que era da Europa. Não é. Eles têm aquele negócio da OTAN, mas não é de agora que eles falam, principalmente o Trump, ia acabar com a OTAN. E aí eles fizeram correr aqui para fechar o acordo Brasil-Mercosul-União Europeia para uma garantia, um colchão para que o Trump vinha fazer alguma coisa na economia, os Estados Unidos sofrer sozinho, como ele sofreu naquela bolha de 2008. O Trump prometeu reestruturar o mercado global e pregar o povo americano. Olha as ideias do cara. Totalmente de alguém que não tem... Ganhou a campanha nisso, né? Noção. Jogar 14 milhões de imigrantes, e esses mesmos imigrantes hoje fazem parte do PIB americano, com a justificativa que se o imigrante for embora, o povo americano vai ter emprego. E sabemos muito bem que é emprego que o povo nem gosta, como limpar fossa ou algo do tipo. Outra, expandir mercado. Expandir mercado onde já está todos os outros mercados disputando o mesmo espaço, na visão americana, desse imperialismo, é quebrar algum mercado. E o mercado que eles têm um sonho de quebrar este mercado é a China. Só que, ao fazer isso, ele vai sair prejudicado. Já existe uma dúvida muito grande das dívidas públicas americanas. Não vai conseguir, mesmo os Estados Unidos quebrando o mercado, ele sozinho não consegue atender o mundo todo. Ele tem uma das tarifas mais altas, não é um país que gosta de fazer acordos comerciais, ele gosta de impor a sua vontade. Verdade. E hoje que o Brasil está vivenciando é algo que os Estados Unidos impôs aqui sobre nós. Porque nesse exato momento, o povo brasileiro está pagando muitos juros a bancos, esses bancos, tanto aqui quanto fora, e também empresas, está vendo o reflexo. Uma população cada vez mais pobre num país que tem arrecadação trilionária. Eu já falei que nós temos aqui uma diversidade de atividades rica que nenhum outro país tem, porque na Europa há períodos que eles têm que esperar de 4 a 5 meses para plantar. O Brasil se planta o ano todo, então só o primeiro setor, que é o agronegócio, ele por si só seria uma única fonte de economia para um país, mas nós temos outros setores, como a própria indústria, que vem tentando aí, com solavancos, desde a época de Getúlio Vargas, tentando ter esse espaço, e o nosso setor começa de serviço e turismo. Então nós somos um país muito diversificado. Essa diversificação de atividades econômicas não era para estarmos navegando em altas taxas de juros ou uma desconfiança de pagar as nossas contas. O problema é que temos pessoas que, além de levar esse dinheiro para fora, temos os problemas das máquinas públicas, que são mais de 5.500 municípios, que além que era para ser geradores de imposto e redistribuir esse imposto, eles são mais máquinas que... os sungadores, né? Na verdade são sungadores. Né? Então, o governo federal, ele por si só já tem as suas dívidas, e ele é obrigado por lei a custear estados e municípios que não têm a responsabilidade de pagar as suas dívidas. Vocês viram o que aconteceu com Minas Gerais essa semana? O Romeu Zema, vem na falência do próprio estado, que além de dever 300 bilhões, não tinha como realmente garantir Minas Gerais, a sobrevivência das principais estatais. Cedeu para o governo federal, a CEMIG, a Copasa, enfim. Isso mostra a imprudência administrativa, não só do Romeu Zema, mas de outros governadores, e não levar a sério as contas públicas. Aí o povo de Minas Gerais vai ser realmente penalizado, e ainda para piorar, nós vamos custear as principais estatais de Minas Gerais, e esse custeio da máquina federal não é gratuito, nós queremos pagar. Nós estamos a pagar estatais de um estado que não consegue nem sequer administrar bem. E o povo não sabe disso. Suderlan. Então, assim, eu queria também apontar outra coisa, Suderlan, porque eu acho que tem os outros para também debater, só para fechar essa pauta, que eu acho que é importante todos poderem participar. Por isso, Suderlan, você que está começando a entender por que nós criamos o projeto Planeta Finanças Públicas, por que o cofre da Prefeitura e do Estado Federal tem que ser o ponto de partida para se discutir todo esse cenário macro, geoeconômico e geopolítico. Por quê? Porque se não discutir
A partir do cofre da prefeitura da mão, você está entendendo como a engrenagem é muito ampla, é uma teia de engrenagens integradas, e as pessoas, porque nas nossas escolas a formação foi tão abaixo do básico, que não dá nem para o cidadão acompanhar. Então é preciso, nós dois temos que aguardar os outros participantes, trazer também seu olhar, para a gente poder ir conseguindo trazer essa teia de engenharia, geopolítica e geoeconomia para o nosso mundo aqui, né, no município e tal. Senão a gente vai para uma... Eu com vontade de dar umas pinceladas para complementar você, mas ponderei, porque essa é a nossa realidade ainda. Mas nós temos que nos reunir para bater um papo e bater um bolão e participar do projeto Acontece Ceará News. Você está convidado. Permita aí, doutor Naldo, só para... Viu, Cira lá? O papo muito bom, mas fazer igual o nosso grande Reginaldo Silveira, quando ele está lá no Ancra, lá, mas eu quero mandar um forte abraço também aqui para o nosso presidente Ednaldo Figueiredo, né, que hoje é o último programa do ano. E a gente já agradece a todos, sou muito grato ao presidente Ednaldo, como toda essa direção do sindicato, né, dessa grande rádio democrática do Brasil, Web Rádio Ser Alternativa, que traz e fomenta essa cultura do conhecimento, como diz o doutor Naldo Mendes, e um bate-papo, né, uma la maison, como diz o doutor Naldo, de alto nível, né? De alto nível. E Galega Arruda está nos ouvindo. Vamos trazer a nossa grande amiga Lenira também, que é uma conhecedora assim a fundo de tudo, né? De tudo que você tocar.